E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Tivemos Botafogo e Goiás e tivemos um empate em 1-1. E tivemos, talvez, com todo o respeito ao Goiás, mais um resultado negativo desse Botafogo do Bruno Lage, né? Tivemos mais vaias no Newton Santos, tivemos o torcedor chamando o treinador de burro. Bom, sempre falo aqui, e antes de mais nada, né, antes da gente partir para falar um pouco mais do jogo, das notícias esportivas, sempre falo aqui que a gente adota uma postura mais moderada no nosso canal, né? Quando a gente vai falar do futebol, quando a gente vai falar de trabalho, de projeto, a gente sempre adota, cara, assim, uma postura mais comedida, né? Mais comedida. A gente sempre tenta analisar as coisas tentando abstrair um pouco do lado do torcedor, né? Mas não dá para dissociar, é uma coisa que eu sempre falo aqui. Não dá para a gente dissociar a paixão do torcedor, porque é isso que move o futebol. É isso que torna o futebol um dos esportes mais populares do mundo, se não o mais popular, né? E eu, longe de defender demissão de treinador, troca de comando técnico, eu não estou aqui para isso, né? Se o torcedor ele clama por isso, a gente tenta ficar longe disso, né? A gente tenta ficar longe disso, até porque quem sou eu? E eu falei isso, né? Em relação ao Sampaoli, quem sou eu para dizer como é que o clube tem que usar o seu dinheiro, né? Demitir um treinador significa multa rescisória, significa um custo alto e eu não tenho nenhuma pretensão de querer sinalizar ou querer dar qualquer tipo de dica, se é que vale como dica, né? Do que o clube tem que fazer com a sua grana. Quem que será contratado, não só em termos de treinadores, de profissionais que trabalham nos bastidores, de jogadores. A gente apenas opina aqui em relação ao que a gente vê acontecendo, que a gente vê do histórico de alguns atletas. Muitos a gente não conhece muito a fundo, mas a gente deixa uma opinião e até às vezes opiniões rasas. E eu sempre falo aqui, sincero, honestamente, não conheço, né? Quando eu não conheço e tudo mais. Eu, particularmente, eu não acompanho de perto o trabalho do Bruno Lage. Sempre quando eu vejo um treinador estrangeiro, e assim como aconteceu com Vitor Pereira, como aconteceu com Paulo Souza, o próprio Jorge Jesus, Abel Ferreira, a gente não. A gente olha o currículo, a gente olha a trajetória, mas daí olhar a trajetória é uma análise muito rasa. É aquela mesma história, assim, o Boca tá mal no campeonato argentino. O Boca, um dos piores Bocas da história. Atuações pavorosas. Foi lá e fez um grande jogo contra o Palmeiras na Bombonera. Então, se basear apenas com estatísticas ou com resultados ou posições de tabela, quando vai para o Mundial, nossa, meu Deus, esse time é muito bom. Esse time é isso, esse time é aquilo. Eu lembro quando o Palmeiras foi pro seu Mundial mais recente, né? Nossa, o time do Al-Ahly. Nossa, o Monterrey do México é uma bala. Investiu muita grana. Vai dar ruim. Que não sei o quê. Nossa, o grupo do Palmeiras na Libertadores é uma baba, né? Só que ninguém acompanha de fato o jogo, né? Ninguém vai lá e vê o que está acontecendo, como é que uma equipe foi campeã, como é que ela deixou de ser campeã, como é que ela está na situação de tabela, qual o contexto, qual o nível de rivalidade. A gente sabe de algumas rivalidades históricas, a gente sabe de alguns contextos, a gente procura acompanhar o máximo que dá, a gente vê até alguns noticiários locais. Só que só isso não basta para avaliar um trabalho de alguém ou o que esse alguém pode fazer,
ou pode deixar de fazer, qual a capacidade, não só de alguém, não só de um profissional, mas de uma equipe também. Então, eu tenho um imenso respeito pelo trabalho do Bruno Lage, até porque foi um treinador que chegou até a Premier League, das maiores ligas de futebol do mundo, se não a maior na atualidade. E eu tenho um profundo respeito pelo trabalho do Bruno Lage. E eu, como eu venho repetidamente falando aqui, e eu vou bancar o que eu sigo acreditando, eu acho que o Bruno Lage é um treinador capaz de conduzir o Botafogo ao título. Eu acho. Eu entendo o lado do torcedor, eu entendo e respeito algumas análises de alguns comentaristas, eu respeito muito, mas eu estou convicto, mesmo não conhecendo de perto, porque como eu vou ser repetitivo, a gente olha o histórico, a gente olha os feitos, mas eu não vi de perto. Eu não vi o que ele fez em Portugal. Eu não vi o que o Jorge Jesus fez em Portugal. Eu não vi o que o Vitor Pereira fez em Portugal. Eu não vi o que o Abel Ferreira fez em Portugal. Eu não vi. Só que a gente tem um profundo respeito pelo histórico não só desses treinadores que vêm da Europa, mas os que são formados aqui no Brasil. Eu tenho a minha lista de favoritos. Eu não nego que dentre os brasileiros, Dorival Júnior e Rogério Ceni estão no topo da minha lista de treinadores favoritos. E aí muitos torcedores vão falar: ah, como assim? Estão no topo da minha lista de favoritos, eu nunca neguei. Ah, e os títulos? Bom, Rogério Ceni, ele foi super vitorioso. Inclusive, ele fez questão de deixar isso claro, né? Na sua coletiva recente, quando ele foi comparado com o Sampaoli. Não, veja bem, aqui eu ganhei 3 títulos no Flamengo. Supercopa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, né? Então, foi bom ele ter deixado ele pontuar esse contexto, né? Mas enfim, isso são coisas à parte. E eu não nego também que dos estrangeiros, o Jorge Sampaoli estava entre um dos meus favoritos, pelo trabalho que ele fez no Santos. Porque uma coisa é você olhar o que o Sampaoli fez na Europa, o que ele fez na seleção argentina, a gente olha pelo que ele fez no futebol brasileiro. E no futebol brasileiro ele fez um excelente trabalho no Santos e fez um bom trabalho no Galo, no Atlético Mineiro. Então, agora não tá mais. Chegar no ponto nessa temporada de olhar e falar, cara, a única chance para mim do Flamengo buscar o título da Copa do Brasil é trocar o Sampaoli. E aqui, quem sou eu para dizer se o Flamengo tem que fazer isso ou não? Eu só digo que pelo ambiente que a gente percebia, pelo que a gente ouvia de setoristas, não tá batendo. Não deu liga. Caras não é por falta de vontade, não é por falta de competência, mas eles fazem exatamente o que o treinador pede. No Botafogo, eu não vejo, de verdade, eu vejo um problema do torcedor, de alguns críticos, com o Bruno Lage. Mas eu não vejo um problema do Bruno Lage com os jogadores. Muito pelo contrário. É óbvio que o time perdeu rendimento, perdeu muito rendimento. O Bruno Lage faz as suas trocas, muitas vezes é questionado. Eu tenho as minhas ressalvas, minhas reticências em relação a isso também. Só que eu volto ao mesmo raciocínio que eu já venho ponderando há muito tempo. O que vem sendo falado de que o Bruno Lage tem que retomar as origens, de fazer o tal do feijão com arroz, para mim é uma leitura muito rasa. Muito rasa. Eu não estou dizendo que é uma leitura ignorante. Não é isso. Não é esse o ponto. Até porque a gente tem aquele velho jargão de em time que está ganhando não se mexe. A gente pode olhar para o próprio Palmeiras, que era o vice-líder até o fim dessa rodada, até antes de começar essa rodada, e o Abel Ferreira não mexe no seu time. É muito raro ele mexer no time do Palmeiras. E esse time do Palmeiras, essa temporada, viveu de altos e baixos. Então essa história de que em time que está ganhando não se mexe, essa, esse ditado, esse jargão, ele vale para muitas coisas, mas para muitas outras coisas, e eu acho que isso acontece na vida de todo mundo,
com 100% de certeza, uma hora a fórmula se esgota. Uma hora a fórmula se esgota. Eu sempre faço a comparação desse Botafogo, dessa temporada, com o Corinthians de 2017, que foi campeão também. Campeão brasileiro. Também não, porque o Botafogo ainda não é, né? Mas acredito que vai chegar lá. A comparação do que aconteceu com essas duas equipes. A trajetória de um primeiro turno avassalador e um segundo turno onde houveram questionamentos, dúvidas e chegou-se num ponto onde muita gente achou que o Corinthians fosse perder o título pro próprio Palmeiras, se eu não estou enganado. Um grande rival estadual da cidade de São Paulo, né? Não só estadual, mas da cidade também, né? E a fórmula se esgota. A fórmula se esgota. E quando a fórmula se esgota, você passa por um momento de transição onde você começa a se questionar se as coisas que você vinha fazendo eram as coisas corretas. Poxa, em time que tá ganhando não se mexe. A gente fez tudo aquilo no primeiro turno com essa equipe e as coisas não estão dando mais certo. O Bruno Lage, obviamente, ele não repete a sua fórmula, né? Ele vai mudando, ele vai fazendo mudanças, ele vai fazendo ajustes, e eu concordo com muita gente. Concordo com muita gente. Tenho ressalvas com algumas coisas que ele faz. Mas em nenhum momento a gente percebe que existe um racha do treinador com o elenco. Existe sim, declaradamente, um racha entre o treinador e o torcedor. E do treinador com alguns críticos, que eu não condeno. Eu acho que é justificável. Uma coisa que eu ouvi no podcast Tomando Uma Com, e no episódio Tomando Uma com André Kfouri, grande jornalista da ESPN, ele fala que quando ele chega num ponto do podcast, ele fala sobre trabalhos, né? Trabalhos de treinadores. Ele fala uma frase que me marcou e eu cito várias vezes aqui. E eu faço convite para você assistir o podcast, porque é uma aula. Esse podcast do André Kfouri é uma aula. O resultado ele é soberano. O resultado ele é soberano. Então, independentemente do que a gente acredita, das nossas convicções, do que a gente acha que é certo e do que é errado, na nossa vida, em tudo que a gente faz, não é nem no futebol, é na nossa vida. O resultado ele é soberano. Para você ser bem sucedido na sua vida, só o resultado vai bastar. E aí você pode entrar num questionamento se o mundo é justo ou não é. O mundo é justo. O mundo ele é justo. Ele pode ser cruel. Ele pode ter pessoas cruéis, mas o mundo ele é justo. Ninguém é campeão por acaso. Ninguém é um vencedor por acaso. Existe muito trabalho, existe muita luta, muitos sacrifícios que são feitos. E volto a repetir, isso não é apenas no âmbito do futebol. Isso não é apenas no âmbito esportivo. Isso é na vida de qualquer um. O quanto você está disposto a abrir mão das coisas, do seu conforto às vezes, né, da sua zona de conforto pelo seu sucesso. Porque nós vivemos no capitalismo. E é inegável, mesmo com todos os seus problemas sociais, principalmente, o capitalismo é um sucesso. Caso contrário, o mundo seria. E aqui, não estou nem entrando na discussão política, gente. Não é esse o ponto. Você pode ser um capitalismo social, pode ser um capitalismo de direita, independentemente disso. O que prevalece no mundo é o capitalismo. Então é uma fórmula de sucesso. E no capitalismo o resultado ele é soberano. O resultado ele é soberano. Então, a minha reflexão de momento é que assim, chegou-se num ponto que está começando a ficar muito parecido com o que aconteceu do Barbieri no Vasco. Do que aconteceu com o Odair Helmond no Santos. Onde não é uma questão do ambiente interno. É uma questão do treinador com o torcedor.
E quando esse relacionamento atinge assim, níveis de toxicidade insustentáveis, é difícil você bancar o trabalho. É muito difícil você bancar o trabalho. Eu volto a repetir, e aqui eu vou ser repetitivo em várias coisas, né? Eu vou repetir essa palavra várias vezes, vai ficar cansativo. Eu acredito, e aqui a minha palavra não vale de nada, né? Mas eu acredito que o Bruno Lage ele é o treinador que vai conduzir o Botafogo ao título do Campeonato Brasileiro. Eu acredito. Só que isso só é possível, isso só será possível quando haver uma congruência da comissão técnica, dos jogadores, da diretoria e dos torcedores. Se não haver essa congruência, não é possível. Não se torna possível porque o torcedor a gente sabe que é aquele. É o doping de adrenalina, né? É aquela brincadeira que eu faço. É o doping de adrenalina. É o torcedor que faz aquela sua festa e injeta aquele, aquele adicional de adrenalina que faz o jogador entregar um pouco mais dentro de campo, que faz o jogador correr um pouco mais dentro de campo, de fazer coisas que ele não faria normalmente. Porque ele tá pilhado, ele tá num momento alucinado ali de pura adrenalina, de pura paixão, né? E quando os aplausos, os apoios viram vaias, e isso não pro time, isso pro Bruno Lage, gera-se um desconforto. Por mais que o torcedor abrace o time e renegue o Bruno Lage. Isso gera um desconforto. Isso gera um desconforto porque mesmo os jogadores blindados pelo torcedor, eles ficam sempre num limite. De que, poxa, precisamos ajudar o Mister, precisamos ajudar o Mister, precisamos ajudar o Mister. E a coisa não acontece. E a coisa não acontece. Existem erros. Não estou falando que não tem erros no trabalho. Eu volto naquela questão. Eu concordo com o que muita gente diz em relação ao Bruno Lage. Que, poxa, às vezes ele acerta uma escalação, no jogo seguinte ele muda, já fica mais ou menos, não funciona legal. Por que deixa o craque do Brasileirão no banco? Ele tem que ser titular, quando ele entra ele vai, faz o gol, faz um golaço, incendeia o jogo. Ah, por que tomou o gol do Goiás da forma como foi? Um lance óbvio, claro, era aquela bola que o Goiás ia procurar. Tem vários pontos, tem vários questionamentos, existem várias nuances. Tá, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, acho que só tem esse jogo hoje, né? Então vamos seguir com esse nosso raciocínio. O jogo foi 1-1, o Goiás faz o seu gol ali na metade do primeiro tempo, gol de bola parada. E aí do primeiro para o segundo tempo, o primeiro tempo do Botafogo muito ruim. Muito ruim, não dá para negar. Muito ruim. E aí, cara, assim, a gente pode falar sobre as escolhas do Bruno Lage, mas a gente também não pode deixar de falar do rendimento de alguns atletas. E aqui não estou falando para o torcedor cobrar os atletas, não é isso. Eu só estou falando que, cara, muitos erros. Muitos erros. Erros de passe, erros de matada de bola, erros de transição. Muitos erros. Muitos erros. E com apoio, uma festa que o torcedor fez absurda. E aí chega num ponto em que você fica assim, cara, não é possível. Não é possível que esse torcedor alucinado fazendo essa festa, que os jogadores não sintam isso. Não é possível. Se os jogadores não conseguem absorver isso, fica complicado. Um time muito nervoso, tomando decisões erradas. Aí, pô, aí no si não dá para ficar, como foi o Bruno Lage. Pô, mas se o Diego Costa acerta aquele gol que ele não costuma errar, sim, tem isso, mas ele não fez. Ele não fez, não dá para ficar no si. Dá para ficar no resultado final. E o resultado final é empatamos em casa. Ele herda um legado que ficou
de Luiz Castro, de Cláudio Caçapa, consegue fazer até no seu início, até fazer bons jogos, e de repente tudo começa a desandar. E eu sempre recordo aqui ao torcedor que a coisa começa a desandar quando o Tiquinho se machucou. O Tiquinho começar no banco nessa partida, na minha opinião, isso é apenas a minha humilde opinião, era justificável. Era justificável porque ele estava voltando de uma lesão e não estava legal. Não estava legal. Pô, mas o craque sempre tem que jogar. Eu entendo isso. Eu sou um defensor dessa tese. O craque tem que estar em campo, porque ele, no momento de genialidade, ele pode fazer alguma coisa diferente. Eu concordo com isso. Só que eu também tenho a ideia de que, assim, poxa, o Tiquinho claramente não era capaz de render os 90 minutos. Então, se ele não pode render os 90 minutos, o que, que eu vou fazer? Eu vou pôr ele no primeiro tempo, onde o time do Goiás está mais fresco e vai marcá-lo com mais intensidade, ou eu vou pôr ele num segundo tempo, onde ele vai pegar um time um pouco mais cansado, que vai cometer erros e um pouco mais desatento. Eu vou mais pela escolha do Luiz Castro, não, do Bruno Lage. Eu não sei se essa foi a intenção dele. Eu não sei se ele pôs o Tiquinho pela urgência, pelo resultado. Eu sei que, se fosse eu faria a mesma coisa. Em relação ao Tiquinho Soares. Em relação ao Tietê, que é outro grande ponto, né? Pô, Tietê de lateral direito. O Tietê tem que jogar de meia. Eu concordo. Eu concordo. O problema é, para cumprir a função que o Tietê faz do lado direito, o Botafogo perde muita qualidade no meio-campo. Isso é verdade. Mas para cumprir o que o Tietê faz. E aí, os treinadores que vêm de fora, eles têm muito essa pegada do como é que da disciplina tática. O Tietê é um cara acima da curva quando a questão é a obediência tática. Por isso que o Bruno Lage o desloca para lá. Mas se perde no meio-campo. E você, se você é um grande treinador, poxa, eu vou ter que ajustar outro personagem ali. Eu vou ter que ajustar uma outra peça na peça da lateral direita. Eu não posso sacrificar talvez o meu melhor meia. Nisso eu concordo com os críticos. Eu faço. Eu tenho entendimento da questão da disciplina tática, mas, cara, você não pode sacrificar talvez um dos seus coringas no seu jogo. Isso eu entendo também. Mas, cara, é realmente muito delicado, né? É uma decisão delicada, porque quando o Tiquinho se machuca, perde-se talvez o seu zap, né? Para quem conhece truco, sabe do que eu tô falando. Para quem conhece o poker, o Tiquinho era o as na carta do baralho. Era um as. Eu tenho um as, cara. Tenho um as na manga. É o Tiquinho Soares. Ele se machuca e aí a fórmula se esgota. A fórmula que, na minha opinião, já estava se encaminhando para se esgotar, ela acaba de vez quando o Tiquinho Soares se machuca. Quando o Segovia, Matias Segovia, passa de um grande jogador para um cara absolutamente comum. O que aconteceu? Eu não sei. Não sei como é que se justifica isso. O cara ganhou até música. Então, eu sempre falo aqui, tem que contextualizar. A gente tem que contextualizar. As mudanças não surtindo efeito. O treinador abre o treino para que o torcedor, e a ideia foi muito boa, para que o torcedor veja como é que o time atua daquela, como é que acontecem os treinos. Para que o torcedor veja que, olha, tudo está sendo muito bem executado. Vocês estão vendo os treinos. Só que o resultado ele é soberano. Goste você ou não. O celular. O resultado ele é soberano. Então, a gente vai ouvir ao final do podcast de hoje a coletiva do Bruno Lage. Eu passo o convite para você, torcedor botafoguense. Aguarda aí um pouquinho, a gente vai ouvir junto. Tentar
enfim, fazer um contraponto aqui, defender o lado do torcedor, defender o lado do treinador, defender o que dá para defender, né? O que dá para ser defendido. Vamos lá. Bom, então, primeira, Globoesporte.com, onde a gente vai passar por todas as notícias esportivas. Aliás, eu acho que vale a gente abrir a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Porque a tabela mexeu e teve movimentações importantes na tabela, tá? Movimentações muito importantes. O Botafogo soma um ponto, chega a 52 pontos. Só que na parte de baixo é onde pega. Porque com o empate, o Goiás chegou aos 27 pontos e empurrou o Vasco da Gama para baixo. O Vasco da Gama volta à zona do rebaixamento. Depois de uma luta absurda, consegui sair, chegou até a 15ª colocação, voltou para o Z4. Isso vai ser normal. Para essas equipes que estão embaixo vai ser normal, mas o Inter tá a 2 pontos agora da galera, hein? Tem que abrir o olho. Vamos lá, vamos voltar para o Bruno Lage? Explicou Tiquinho no banco. Vou pegar aqui, ó. A gente vai ouvir junto, né? Ele começa a coletiva agradecendo ao torcedor, elogiando o torcedor. Que é aquela coisa do Si, né? Primeira bola do jogo, do Diego, que é quase um pênalti. Ele não costuma perder esse tipo de jogada. Sobre o Tiquinho, na minha opinião, nos últimos jogos, não foi aquele Tiquinho que a gente via até o momento da lesão. Isso é verdade, é uma questão física e técnica de ritmo de jogo. Hoje a gente fica cada vez mais claro que ele está chegando àquela velha forma física e técnica. E com esse crescimento do Tiquinho, eu não tenho dúvidas que o Botafogo vai crescer muito. Tendo um jogador como o Diego, tomamos a opção de colocar o Diego na frente, mas sempre com esta opção de jogar os dois juntos. Nada de retirar o mérito de Tiquinho, foi uma questão de opção. Diego tá com 3 cartões amarelos, então o Tiquinho deve jogar o próximo jogo. Para alegria da torcida, né? Talvez o Bruno Lage vai ser forçado a jogar com o Tiquinho. Torcida do Botafogo, cara, eu não. A única coisa que fica a minha crítica ao torcedor, e eu entendo a frustração, é vaiar o time no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Eu não sou a favor disso. Não sou a favor em nenhuma situação, para nenhum time, em nenhum cenário do jogo. Eu não sou a favor disso. Mas é a frustração do torcedor. Eu entendo a frustração do torcedor, mas eu não concordo. No final do jogo, normal. O momento que chamaram o Bruno Lage de burro, ali faz parte. Acabou o jogo, é hora de protestar. Mas no intervalo do primeiro para o segundo tempo, eu sou veementemente contra. Veementemente contra. E eu acho que, assim, para uma equipe que está até com um pouquinho de falta de confiança, como é o Botafogo, eu acho que, por mais que seja decepcionante, e foi decepcionante, né? Foi um balde de água fria. Acho que o torcedor ele tem que apoiar. E em vários momentos do primeiro tempo, o torcedor ficou calado. O torcedor ficou em silêncio. Então, eu falei assim, cara, eu não entendo como é que com a festa, assim, a atmosfera antes do jogo e no início do jogo tava absurda. Tava uma loucura. Eu fiquei arrepiado. Quando o Tiquinho faz o gol, eu confesso, eu não sou torcedor do Botafogo. Eu fiquei arrepiado quando o Tiquinho fez o gol, porque a atmosfera era incrível, cara. E aí, quando começa o jogo, eu falo, pô, não é possível que os atletas não absorvam isso. Não absorvam essa, cara, essa energia, porque no início do jogo, o torcedor ele dá essa injeção de adrenalina, mas o torcedor, na sequência, ele se movimenta de acordo com o que a equipe está fazendo dentro de campo. E a equipe dentro de campo não estava fazendo muita coisa. Então chega no intervalo, há uma frustração muito grande, há uma vaia, eu entendo, mas não concordo. Mas faz parte, né? Existem torcidas e cada torcida se manifesta da sua forma particular. Ele é vaiado e na saída, muito vaiado, ele aplaude, né? Ele aplaude e aí até gerou-se assim, pô, será que ele foi irônico? Não foi? Ele falou que não foi, ele aplaudiu o torcedor
que o xingava naquele momento, com o intuito de parabenizar em relação ao apoio aos jogadores, né? E eu acredito nele. Talvez muita gente não acredite, mas eu acredito nele. Sobre o Tiquinho Soares, vou pegar aqui algumas falas. Eu estou bem fisicamente. Todo mundo sabe que tive uma lesão no joelho recentemente. É complicado, mas estou disposto a ajudar o Botafogo e meus companheiros. Eu acho que aqui, mais do que o Tiquinho falou, mas do que ele fez dentro de campo, né? Do que ele falou não com palavras, mas com comportamentos dentro de campo. O Tiquinho deixa claro que aquilo que eu falei ontem, se eu não me engano, do Caleri e do Luizito Soares. Temos Tiquinho Soares e temos Luiz Soares, né? De que por mais que o cara esteja incomodado, de que por mais que o cara esteja com dor, ele está lutando, ele está batalhando e tecnicamente ele é um cara acima da média. Então acho que o recado que o Tiquinho passou para todo mundo, até para os mais, talvez, comedidos como eu, que entendia a postura do Bruno Lage e teria feito o mesmo, de colocá-lo no segundo tempo, ele pode estar um pouquinho mal, sem ritmo de jogo, pode até estar sentindo alguma coisa, mas ele está disposto a se sacrificar. E quando o cara diferente está disposto a se sacrificar, aí ele tem que jogar, cara. Aí ele tem que jogar. Então, hoje eu posso citar três nomes. Três nomes. Já antecipo o Tiquinho Soares. Antes que, precisa de mais tempo. Não, já antecipo. A gente tem nesse Campeonato Brasileiro, óbvio que eles não se comparam a Luiz Soares, né? A gente tem três, cara, assim, monstros da bola. Monstros porque estão jogando no sacrifício. Luizito Soares, Caleri do São Paulo e o Tiquinho Soares. Esse cara tem que jogar. Ele deixou claro hoje. E eu acho que o Bruno Lage entendeu o recado. Não só do Tiquinho dentro de campo, mas do torcedor também. Em relação às vaias, o torcedor queria ganhar. Acho que, como falei, esse ponto vai ser importante lá na frente. Vai na onda do cara. Vai na onda do Tiquinho. Vai na onda do Tiquinho. Bom, vamos lá. Vamos com as notícias esportivas. Vasco da Gama voltou à zona do rebaixamento, como eu disse. Primeiro time dentro do Z4. As estatísticas após a rodada. Vamos ver. Chances de permanecer na Série A. Corinthians 80. A porcentagem do Internacional, se eu não me engano, caiu, hein? Goiás 70,4, Vasco, Bahia, Santos, América e Coritiba. O torcedor santista vai olhar e falar, por que a estatística do Santos é mais baixa? Eu sempre falo aqui, qualquer cálculo estatístico ele é baseado em uma série de parâmetros, tá? Uma série de parâmetros. Gols marcados, gols sofridos, cartões, né? Jogos dentro de casa, rendimento, jogos em casa, rendimento, jogos fora. Ah, mas o rendimento vai mudar. Daí, a estatística não se baseia na mística, a estatística se baseia na realidade, em dados históricos. O que aconteceu nessa temporada com o Santos? E aí, com base nessa estatística, é feita essa porcentagem, antes que o torcedor fique bravo, né? É só isso. Chances de permanecer na Série A? Atlético, o Furacão, Fortaleza, o Atlético Mineiro, para mim é 100%, né? Já estão na Série A. E aí, daí para baixo, existe chance, mas é baixíssima. Cuiabá, eu ainda não consigo dizer muito sobre o Cuiabá, né? Para mim é uma incógnita, né? E é uma incógnita no bom sentido, para mim no bom sentido. Você não sabe se vai brigar por pré-Libertadores, Sul-Americana, se pode brigar lá embaixo. Muito interessante essa equipe do Cuiabá. São Paulo, para mim, não cai. Não cai. Cruzeiro, apesar da chance alta, ainda eu fico com minhas reticências. Corinthians Internacional, eu acho que também não cai. Mas a gente não sabe. O Internacional tá muito mal, cara. E o Corinthians pode chegar a uma final de Sul-Americana. Então a gente não sabe, assim, nessa questão de você fazer
a gestão maluca dos elencos, é perigoso, né? É perigoso. O Corinthians tem 30 pontos, o Internacional tem 29. O Santos e o Goiás estão a 3 pontos do Corinthians e do Cruzeiro. É muito complicado. A estatística, obviamente, ela é feita muito baseada no primeiro turno, mas o segundo turno ele é muito diferente, né? Chances de Libertadores, Botafogo, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, galera aqui tá com uma chance boa, né? De se classificar, vaga direta para Libertadores, tá? Aqui chance de G4, de G6, chances de título, chances de título. O Palmeiras ainda tem um leve, apesar de ter caído na tabela, tem um leve porcentagem a mais que o Bragantino, que é o atual vice colocado, que é o vice-líder, né? Volto a repetir, antes que talvez o torcedor ou os rivais do Palmeiras vai falar, ah, cara, por que do Palmeiras? A estatística ela é baseada nos dados históricos, né? Do que aconteceu nesse campeonato dessa temporada, cartões, jogos em casa, rendimento dentro de casa, fora de casa, saldo de gols e os caramba, né? Tem uma série de fatores e aqui embaixo está a metodologia. Então, antes que você fique bravo, né? Fique maluco, existe uma metodologia, tá? Não é aleatório. Ah, mas você não sabe o que vai acontecer, por isso que é estatística. Por isso que não é previsão, né? Por isso que não é tarô. Não estão tirando a carta para ver o futuro. Aqui não é, aqui não é uma previsão do futuro, é uma estatística, né? A estatística são baseados em números. Tudo que é estatística é baseado em números, né? Então, antes que o torcedor fique bravo, não necessariamente a estatística revela a verdade dos fatos ou o que vai acontecer no futuro. É só uma probabilidade baseada no que já aconteceu. Tá? Para finalizar, só trazer uma festa do torcedor do Fluminense que fez o Aeroflu. Uma festa muito bonita e a gente sempre traz aqui, né? A festa do torcedor, a paixão do torcedor, porque é algo espetacular e eu gosto muito. E eu gosto muito. Bom, vamos embora. Finalizo aqui, vamos para a coletiva do Bruno Lage, sem mais delongas. Eu quero ouvir um pouquinho mais, a coletiva foi longa. Botafogo TV, o canal oficial do Botafogo no YouTube, nosso velho convite para você torcedor, simpatizante, fã do esporte. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês clicam lá, já se inscreve, já curte o vídeo, tá? Depois você volta para ouvir com a gente. Então você torcedor, simpatizante e torcedores de outras camisas também. Torcedores de outras camisas. Deixa uma moral, não só para do Botafogo, mas de todos os clubes, tá? Agora sim, vamos com o Bruno Lage. Eu vou acelerar o vídeo, vamos ver como é que vai ficar aqui, se vai ficar difícil de entender. Esporte. No sábado, no treino aberto, nós observamos o seu auxiliar técnico conversando, dialogando bastante com o Diego Costa. A minha pergunta é o seguinte, queria saber se essa mudança do Diego como titular já foi algo previsto, premeditado, ou foi uma mudança de última hora? Não vou responder à sua pergunta, mas a minha primeira mensagem é para estes adeptos, porque nesse dia nos apoiaram e hoje, numa segunda-feira de chuva, 8 da noite, e nós sabemos o quanto é, somente vir aqui a esta área, ao estádio às 8 da noite e agora regressar a casa às 10 da noite, e eles voltaram a encher o estádio e apoiaram a equipa do início ao fim. Por isso, a minha gratidão, eu falo em nome de todos, quer no meu nome, quer no nome dos jogadores, que independentemente de nós não conseguirmos os 3 pontos, mas eles estiveram presentes, estiveram a apoiar, e isso é que é o mais importante. Eu tenho falado sempre. Eu tenho falado sempre no sentimento de família que se vive aqui, e é essa palavra que eu quero deixar para eles. O agradecimento pelo apoio. A equipe, isto não está em condições. Vocês... Então vou recomeçar e ser mais breve. Agradecimento especial aos adeptos. Conquistámos um ponto, queríamos conquistar 3, mas a palavra é para eles, pelo apoio que nos têm dado, quer no sábado e quer hoje, num dia difícil de vir, segunda-feira à noite, com regresso a casa difícil, mas tiveram sempre de um lado da equipa a empurrar a equipa
para um resultado. Sobre o jogo, e em função da sua pergunta, claro que é natural agora questionar uma outra situação da opção, mas nós temos a nossa primeira bola de gol é pelo Diego, que é quase um penalti. É um jogador, nós não substituímos o Tiquinho por um jogador qualquer, substituímos o Tiquinho pelo Diego Costa, um jogador experiente, já foi campeão brasileiro, vem da Premier League. E o resultado desta alteração vem em função de tudo. O próprio jogador Tiquinho tem sido um dos jogadores mais importantes na época, tem feito os gols que tem feito para a equipa ter a pontuação que teve, mas o próprio jogador recentemente disse que veio de uma lesão difícil, complicada, em que quase bateu o recorde de recuperação para voltar a estar disponível com a equipa, e, na minha opinião, nos últimos jogos não foi aquele Tiquinho que nós vimos até ao momento da lesão. Por isso, tendo um jogador também como o Diego, e nós durante a semana treinámos muito os dois juntos, tomámos a opção de colocar um jogador como o Diego, experiente, campeão brasileiro da Premier League, na frente, mas depois ter sempre essa opção de poder jogar com os dois juntos. Por isso, nada de retirar mérito ao Tiquinho, foi uma questão de opção, porque no dia da manhã pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, o Diego já está com 3 amarelos, próximo jogo não joga, o Tiquinho lesionou-se e teve 3 semanas fora, e nós temos que ir encontrando as soluções a cada momento para conquistar pontos. Boa noite. Aqui, aquele trecho que a gente trouxe, né, da fala do Bruno Lage, não tem muito o que falar, né? Agradecer o torcedor, e de fato o torcedor fez uma grande festa. E a questão do Tiquinho Soares, né? Disse que treinou muito, os dois juntos, tal. Não começou com os dois juntos. Agora, depois do jogo, é mais fácil falar, né? De que talvez a melhor escolha seria, de fato, ter começado com os dois juntos. Porque o time estava errando muito, aparentava estar muito nervoso, a bola queimava no pé, errando passes até tranquilos, errando momentos de transição. E o Tiquinho Soares é um cara da tranquilidade, né? Um cara de pôr um pouquinho mais a bola no chão, ser um pouquinho mais racional, tentar dar um pouquinho mais de tranquilidade, aquele toque de qualidade. Então agora, depois do jogo, fica evidente, né? Que talvez fosse melhor começar com ele. Mas antes da bola rolar é complicado, né? É complicado. Os caras pensam o jogo, o Goiás vai travar a gente, não vai privar a gente da correria. Eu acho que o Goiás foi até melhor no primeiro tempo do que o Botafogo. Não foi mais ou menos. Eu acho que assim, muita gente imaginou, e o próprio Bruno Lage deve ter imaginado, assim, pô, os caras vão travar o jogo. Eles vão ficar recuados, como eles fizeram com o Flamengo, e a gente vai ter que abrir esse espaço. E colocar o Tiquinho Soares num cenário como esse, talvez seria um desperdício. Desperdício no sentido que, cara, a gente não vai conseguir potencializar o atleta. Só que com os primeiros minutos acontecidos, até a chance do Diego Costa, ficou evidente que o Goiás não ia ficar atrás. O Goiás ia tentar sair para o jogo. E assim o fez. Enquanto o Botafogo errava, o Goiás se mostrava um time tranquilo. Se mostrava um time mais coeso. Um time mais... cara, assim, um time mais objetivo em relação à sua proposta. E eu acho que isso deve ter surpreendido um pouco o Botafogo. O Botafogo não esperava uma postura dessa por parte do Goiás. Não estou passando pano, eu só estou contextualizando. Eu acho que não só o Botafogo, como muita gente não imaginava que o Goiás fosse se comportar dessa forma. E a entrada do Tiquinho poxa, primeiro que a gente precisa buscar o resultado, segundo que está tendo espaço. O Goiás está dando um pouco mais de espaço. E foi com esse espaço que o Tiquinho Soares fez o seu gol. Então, agora, né, depois que o jogo aconteceu, fica mais fácil fazer. Mas eu entendo lá do torcedor, como eu disse, eu sou defensor dessa tese, tem muita gente que é contra, e eu respeito quem é contra, porque tem muita gente que fala assim, se é para ter um craque nulo dentro de campo, você tem que tirar. Ninguém é imutável, mas eu vou da seguinte linha, se o cara que é diferente, e o Tiquinho Soares vem sendo um cara muito diferente nessa temporada,
ele tem que estar em campo. Porque alguma coisa ele pode fazer. Ele pode estar apagado, pode estar bem marcado, mas no momento ele pode fazer o dele. Eu sou dessa linha, sou dessa tese. Mas, como eu disse, assim, até pelo você imaginando o que o Goiás vai fazer, eu entendo a ideia, entendo. Mas também concordo com o torcedor. Boa noite, professor. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play. Na sua apresentação, professor, o senhor falou que não faria alterações na equipe do Botafogo, que de alguma maneira iria tentar manter a estrutura, né? O senhor vem são 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Mas as últimas 5 partidas a gente observa a equipe cada vez mais atuando com alguma deficiência, tendo muita dificuldade com os adversários. Hoje em casa, diante do adversário que está lutando pela parte de baixo da tabela. O que, de alguma maneira, mudou na sua maneira de pensar a equipe que o senhor está fazendo essas alterações? Por exemplo, o Tietê, ano passado eu entrevistei o Tietê e perguntei se ele gostaria de jogar no lado direito com o antigo treinador. Ele disse para mim numa entrevista, que não se sente confortável em jogar naquela posição. E hoje ele aparece jogando na lateral direita. Então eu queria que o senhor explicasse o que mudou da sua chegada até o dia de hoje, que de alguma maneira o senhor está fazendo alterações na equipe e na forma da equipe jogar. As alterações vão em função de 2 coisas. E isso, eu acho que vocês conseguem perceber isso perfeitamente. Uma, é impossível um jogador estar num estado de forma de início até ao fim do campeonato. Tem sempre momentos bons e maus. E, mesmo sem mim, houve jogos em que o Botafogo jogou muito bem e outros jogos em que não jogou bem e que teve esse tipo de resultado. A outra questão, que eu já abordei sobre isso, que é como é o jogo do Botafogo. E aquilo que nós vimos é um jogo de muita velocidade, de 2, 3 toques e a bola chegar rápido à baliza adversária. E a segunda volta, o que é que nos diz? E eu tenho que encontrar essas funções. E a equipa está a fazer um esforço muito grande para trabalhar e para termos essas funções. A equipa tem, neste momento os adversários percebem que se nos derem espaços nas costas, se nos derem a transição ofensiva em que nós nos sentimos muito bem, estão com muitos problemas. Por isso, eu não posso jogar em 2, 3 passos e estar dentro da área para marcar gol, quando o adversário tem 11 homens em frente à área e não nos dá esses espaços. Eu acho que é evidente isso. Agora, nós temos que, em função do tempo que temos, em função também das características dos nossos jogadores, ir ao encontro disso e tentar controlar o jogo nesse sentido. Nós, na primeira parte, sentimos isso. Uma equipa sempre muito fechada, o espaço que anteriormente estava nas costas do adversário agora está nas nossas costas e vamos ver, em função do jogo que a equipa fez, as oportunidades que criou, acho que oferecemos uma tradição ao adversário, aquele gol, da forma como nós costumamos defender, não nos reconhecemos na maneira como sofremos um gol, temos muita gente e gente com capacidade e competência para não permitir aquele gol no primeiro poste no canto, mas a equipa soube reagir e acho que criámos oportunidades mais que suficientes, curiosamente pelo Diego, tem 2 ou 3 situações em que podia ser ele a marcar dois golos, pelo menos, 2, 3 cruzamentos que passaram ali à frente, a primeira bola, aos 15 minutos, que é dele, que é quase um penalti, ele não costuma falhar esses golos, tem um lance assim muito semelhante ao Bahia, há algum tempo atrás aqui, e marcar gol, por isso, em resumo, acho que fica isso, fica uma enorme capacidade de nós estarmos a trabalhar para crescermos nesse momento do jogo, há alguma ineficácia nas situações que nós falámos, e sobre o Tchê, ele a mim não me disse nada disso, antes pelo contrário, quando falámos sobre essa possibilidade, garantiu-me que neste momento da época pode jogar em qualquer posição, para eu colocá-lo em qualquer posição. E na minha opinião, acho que acaba por ser o nosso melhor jogador esta noite. Bruno, aqui do mesmo. Ele até elogia o Tietê, né? Que quando ele é perguntado, eu falar, entrevistei o Tietê o ano passado, ele disse que não é legal jogar do lado direito, né? E pro Bruno Lage, como ele diz, como ele relata, o Tietê diz, pô, joga onde você quiser. Então, acho que a escolha mais pela questão da disciplina tática. Eu acho que perde-se muito no meio-campo. Então, acho que é uma perda muito grande. E aí a questão dele com o jogador entender o que é melhor. Acho que ficou evidente já até por alguns testes que ele já fez, de que é melhor ele tentar adaptar outro jogador. Talvez ele insista nisso. Talvez não. O que eu não concordo, gente, Volto a repetir. Acho que o resultado ele é soberano. Vamos ouvir daqui a pouco. Vamos ouvir só mais umas 2 perguntas e eu falo sobre isso. Vai, vamos embora.
No lado aqui, Duarte da Band News e do Record. Queria saber de você o seguinte, por aquilo que você disse agora, a gente pode considerar que o Botafogo ganhou 1 ponto ou perdeu 2, na sua opinião? Por aquilo que você fez, o resumo do jogo que foi o Botafogo hoje. Não, sobre o jogo que nós fizemos e em função do adversário que nós tínhamos pela frente, nós tínhamos a obrigação de vencer os 3 pontos. Isso é ponto claro. Mas no final vamos fazer as contas. Campeonato muito difícil, muito competitivo. Esta equipa foi a mesma equipa que fez o jogo que fez contra o Palmeiras e ficou reduzido a 10 unidades e permitiu o gol no fim. Isso não serve desculpa porque não nos comparamos com ninguém. A jogar em casa tínhamos a obrigação mais que suficiente de, nas oportunidades que criámos, podermos ter tido outro resultado. Bruno, tudo bem? Aqui sobre. A pergunta foi boa. Você considera que ganhou 1 ponto ou perdeu 2, né? Ele não diz com todas as letras, mas ele considera que perdeu 2 pontos. Porque pelo resultado, né? Por jogar em casa e contra o adversário que estava na parte de baixo da tabela, zona do rebaixamento, é óbvio que, com todo o respeito, gente, aqui aí não é desmerecer a camisa e a tradição do Esmeraldino, mas cara, era um jogo para o Botafogo ganhar, né? Era um jogo a ser ganho. Bem, Aline Nastari, TNT Esportes. Você chegou aqui, a primeira coisa, o primeiro relato foi um relato para os torcedores. Até por conta disso, queria pedir para você esclarecer só a situação final quando você estava saindo. Foi um momento em que a torcida te chamava de burro e você levantou as mãos e aplaudiu. E para a gente que está só olhando, acaba tendo uma dupla interpretação das palmas naquele momento, no momento em que você está sendo criticado. De apoio. A torcida pode vaiar quem eles entenderem. Eu estou-lhes a agradecer o facto de continuarem a apoiar a equipa. Eu não tenho dupla cara, não sou hipócrita, tenho falado sobre os torcedores e a forma como eles apoiam a equipa e foi o meu apoio, o meu agradecimento a eles terem apoiado a equipa. Depois, a maneira como eles me queiram tratar é completamente indiferente. Preferia que fosse não outra situação, mas também para isso nós temos que conseguir resultados. Por isso, a nossa vida de treinadores é muito extra. O homem que estava aqui sentado antes de mim também chamaram os nomes que chamaram. Por isso, faz parte desta profissão. Por isso, se eu não quisesse ter este impacto, se não tivesse esta responsabilidade e se não me sentisse confortável nesta posição, tinha ficado a treinar os meninos de 8, 9, 10 anos e não há disposição nenhuma para estarmos nesse sentido. Por isso, não tem problema nenhum, o torcedor tem sempre razão sobre qualquer situação, tens que apoiar a equipa e se apoiar a equipa, para mim é mais que suficiente para eu agradecer. E isso tem sido fantástico. Mais uma vez, foi aquilo que eu comecei. Estádio cheio, escutado e com o enorme apoio da torcida aos jogadores, que é o mais importante. E até digo, a forma como nós marcámos o gol, tenho pena que depois na segunda parte tenha quebrado muito o nosso jogo de velocidade, marcámos o gol e houve muitas coisas que aconteceram, infelizmente, dá uma outra jogador no chão do adversário, o problema também do rádio do árbitro, que quebra o jogo de uma equipa que fez o que fez 2 ou 3 vezes de entrada em campo e entrada como a gente fez e tendo este apoio fantástico do público. Primeiro que você não pode tomar o gol da forma como tomou, né? Ele já falou sobre isso. A questão do torcedor, a gente leu também, né? Ele disse que saiu. Eu quis chegar até esse ponto. Vou finalizar o podcast, tá aí. E eu queria chegar até esse ponto porque foi um momento que gerou uma certa ambiguidade, né? Pô, será que ele tá sendo irônico? Será que não? Não acho de fato que ele foi irônico, não. Acho que ele aplaudiu o torcedor mesmo, independente de estar sendo xingado ou não. Ele não mostrou nenhum descontentamento. Diferente, por exemplo, do Luiz Castro, né? O Luiz Castro, naquela altura, no início do ano, ele não falou, ele não criticou o torcedor, ele falou, pô, o torcedor tem a razão dele, mas ele se mostrava nitidamente incomodado. E mesmo hoje, teve uma entrevista recente para a ESPN do Luiz Castro, ele falou sobre isso de novo. E ele falou que essa questão do torcedor pesou na escolha dele de sair do Brasil. Então ele mostra assim um certo, cara, não digo nem rancor, mas assim, ficou uma certa mágoa, né? Ficou uma certa mágoa em relação ao que aconteceu. E eu acho que o Bruno Lage, como eu falei, se você pegar as imagens do Luiz Castro, ele mostrava um cara assim, um desconforto absurdo. E o Bruno Lage me parece bem tranquilo, porque é uma coisa que ele sempre tem falado, de se é pra descontar em alguém, desconte em mim.
E o torcedor agora tá descontando nele mesmo. Foi ele que pediu, então tá acontecendo o que ele pediu. Né? Ele não pode reclamar, ele que pediu. Apoiem os jogadores e batam em mim. É isso que tá acontecendo. Citou aí a questão do segundo tempo, que eu concordo com ele também. Como a gente diz, é sempre importante contextualizar, né, algumas coisas. A quebra do ritmo de jogo, né? Até a pilha do ponto do árbitro acabou, né? E também em alguns momentos em que o Goiás, para mim, também tentou fazer uma cera, o que é normal, não estou criticando o Goiás, porque quando o Botafogo faz o gol e incendeia o jogo, ficou um momento de muito perigo para o Goiás. E obviamente que eles iam tentar quebrar o ritmo. Por isso que eu antes de falar do torcedor, eu falei, cara, você não pode tomar o gol da forma como tomou. A partir do momento que você toma um gol do Goiás, você está flertando com o resultado negativo, como de fato aconteceu. Porque é uma equipe resiliente. É uma equipe que sabe, cara, se precisar fazer cera, o Goiás vai fazer, velho. O Tadeu é um dos goleiros que mais sabe fazer cera. Até eu fico. Quando eu tô vendo o jogo, depois que acaba o jogo, eu falo, cara, o Tadeu é muito, cara, muito brabo, né? Porque ele tem essa percepção do jogo, ele tem essa malícia do jogo. Mas quando a bola tá rolando, eu fico bravo, velho. Caraca, o Tadeu todo jogo. Nesse jogo ele não fez muito, não. Deixa até uma moral, mas ele vira e mexe, tá fazendo a cena dele. Mas é compreensível. Com a situação que tá o time hoje, não dá pra você. Ah, vou jogar pelo futebol bonito, vamos pra tocação com o Botafogo. Aí eles iam perder. Né? Ia perder, não dá. Então, depois que a bola para, você fala: não, eu não gosto desse tipo de jogo, mas eu entendo que faça parte do esporte. Assim, a única coisa que eu queria finalizar o podcast de hoje é que, assim, para quem, para quem defende a saída do Bruno Lage, e muitos torcedores falam declaradamente sobre isso, né? eu, eu respeito. Eu falo assim, chega um ponto em que é complicado você bancar a permanência de um treinador. Apesar de eu seguir acreditando, eu acredito. Mas é uma coisa, é difícil, porque aquilo que. O Barolo, eu sempre falo aqui, eu ouço o Barolo, né? É um influencer são paulino. E ele fala assim: quando é do time dos outros, é mais fácil. É mais fácil você falar que tem que dar tempo, tem que ter projeto, né? E agora, quando é o seu time, você fala: não, você tem um fato novo, né? Foi uma discussão que ele teve no Mesa Redonda, inclusive, né? Programa da, programa da Casper Libero lá, né? É da Casper Libero, se eu não me engano. E ele teve uma discussão com o Celso, que participava da bancada também. E aí foi uma discussão com o Fernando Diniz, se eu não estou enganado. Eu acho que foi isso. O Fernando Diniz foi convidado, o Barolo também foi convidado. E aí ele falou alguma coisa que o Celso ficou bravo. E ele falou: futebol Brasil, alguma coisa assim, tá? Eu não lembro as aspas de fato, né? Como é que foram. Precisa dar tempo para trabalhar, projeto. Aí o Barolo falou: pô, engraçado que quando é o time dos outros, você defende que tem que ter projeto. Quando é o seu time, tem que ter um fato novo. Acho que o Corinthians no momento estava com o Silvinho, né? Se eu não me engano. Foi algo assim. Eu peço desculpas. Foi algo assim. Então, é muito. Quando é o seu time, é mais fácil você falar. Mas eu sigo convicto com isso. Eu vejo muitas coisas que acontecem de errado, mas por trás das coisas erradas eu vejo uma boa iniciativa. Eu vejo uma boa iniciativa. E de um treinador que está sendo bancado pela diretoria. Treinador que é bancado pela SAF do John Textor. Só que assim, se você. E aqui fica uma reflexão em relação a muitos comentaristas que eu vejo. O Roger Flores, ele falou declaradamente em relação à demissão do Bruno Lage. Isso não é para o Roger Flores. Se você é contra o Bruno Lage, se você quer que ele seja demitido, então fale. Então fale. Como faz o Roger Flores. Tenha personalidade, fale. John Textor, Mazuco, tem que mandar o cara embora. Não tá dando. Tenha personalidade. Não fique falando, que não sei o que não sei o que lá, e depois. Não, não, não. Eu não tô falando para demitir o treinador. Eu já começa o jogo. Começou a inventar de novo. Bruno Lage está jogando contra o Botafogo.
termina o jogo, que isso e aquilo. Não, mas eu não tô defendendo a demissão do Bruno Lage. Então, a única coisa que eu falo é o seguinte: tem pessoas que defendem nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, estão defendendo claramente a ideia de mandar embora o Bruno Lage. Porque incendeiam o torcedor. Porque incendeiam o torcedor. Então, a única coisa que eu fazer, se você quer que ele seja mandado embora, tenha personalidade. Eu, como não é o meu time, eu estou apenas torcendo por Botafogo, mas não é o meu time, eu. E mesmo se fosse o meu time, quem sou eu para falar como é que a diretoria tem que investir o dinheiro dela? Se quer contratar fulano, se quer contratar ciclano, se quer pagar multa rescisória ou não, se quer dar tempo de trabalho, se quer apostar num projeto, eu não sou ninguém para falar isso. Os caras, na teoria, eles têm grana, têm bala para contratar especialistas para fazer isso por eles. Eu faço o lado do torcedor, não estou aqui para falar de estatística, posse de bola, oportunidades de gol, mapa de calor. Eu não estou aqui para isso. Assim, a gente olha para o momento, a gente olha para o lado do torcedor. Eu vou muito, apesar de não ser emocionado, eu vou muito no lado do torcedor, porque eu acho que o torcedor é uma coisa que move o esporte. Quando as coisas que tem que se criticar, a gente critica. Quando o torcedor faz o quebra-pau, quando um estádio é interditado por conta de atitudes do torcedor, quando, de repente, que eu entendo, mas não concordo, quando o torcedor vai de um tempo para o outro, eu entendo, mas não concordo, mas eu vou na linha do torcedor, assim, chega um momento que pode ficar insustentável. E para quem defende, então banque. Então banque. Ah, se o Botafogo for campeão brasileiro, vai ser, olha, pelo esforço do próprio Botafogo, não pelo Bruno Lage. Ah, então você está defendendo a queda? Não. Eu não estou defendendo a queda de ninguém. Ué, se o Botafogo vai ser campeão e o Bruno Lage está jogando contra, então você está inflamando o torcedor. Então banque a sua opinião. Fala, mande embora. A gente fica falando tanto dessa questão da violência no esporte, né? Respeito, preconceito. Alguns tipos de opiniões, na minha opinião, alguns tipos de opiniões, de críticas, elas são destrutivas. Elas alimentam o que há de pior no esporte. Então, se você está alimentando o que há de pior do esporte, não fique com um discursinho. De respeito, de fair play. Não fique com um discursinho. Se você defende que atitudes como predatórias, como acontece, do que aconteceu com o Odair Hellmann, com o que aconteceu com o Barbieri, eu não vou te julgar. Eu posso não concordar, mas eu não julgo ninguém. Cada um vê o esporte e vê as coisas sob a ótica que quer ver, sobre as suas experiências de vida, sobre o que ela conhece de futebol, sobre o que ela conhece da sociedade. Eu não vou julgar ninguém. Eu acho que ninguém vai julgar. O lance do Soteldo. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Isso aqui é contra o esporte. Isso aí é desnecessário. Isso aí é desrespeitoso. Não, isso é parte do esporte. Para mim é parte do esporte. Você está defendendo a violência? Não estou defendendo a violência. Se o atleta perde a cabeça em campo, a incompetência dele. É mal perdedor, é o que eu falo. É mal perdedor. O que os jogadores do Vasco fizeram, para mim, foi vergonhoso. Eles foram maus perdedores. Mas o Soteldo não pode fazer isso. O Soteldo fez o que ele tinha que fazer. Eu concordo que existem momentos e existem momentos. Mas ele fez algo do esporte. Ele tá jogando bola. Não tem ninguém marcando, não tem ninguém próximo. Ele vai fazer a graça dele, ué. Como tantos outros atletas já o fizeram. E se tornou folclórico hoje. Se alguém parte para violência, este alguém está errado. Este alguém perdeu a razão. É diferente. Isso é muito diferente. De já ver que um torcedor já está ficando inflamado, e aqui eu não culpo o torcedor, tá?
E vê que um torcedor já tá ficando inflamado, já tá ficando irritado, já tá ficando sem paciência, pode tá beirando aí para vias de fato e continua alimentando, e continua alimentando, e continua alimentando. E aí depois faz discursinhos, né? Ai, não, que isso não pode, que isso não é legal, que isso assim. Então, contra um profissional, é legal você ver ele sendo escrachado, sendo chamado de burro, né? Aí agora quando acontece violência, preconceito, isso não é legal. O clube tem que ser punido, o torcedor tem que ser preso, que tem que acontecer mesmo. Mas assim, é o que eu falo assim, é a visão seletiva. Esse que é o ponto. Não estou falando que você não tenha que defender algumas causas. Eu estou falando que sim, que essa defesa de causas, ela é uma visão seletiva, né? Para algumas coisas é um absurdo, é uma aberração. Agora, para outras, de ver um profissional passar por uma situação humilhante, isso é absolutamente normal, né? Então, é apenas a reflexão que eu quero fazer. Se você quer ser contra ou a favor de qualquer coisa na sua vida, desde que não seja crime, eu tenho nada contra isso, né? Porque se vai falar de preconceito, racismo, isso é crime, tá? Isso é crime. Antes que alguém tente defender isso, isso é crime. Isso está na Constituição brasileira, tá? Isto é crime. Então, esse é o primeiro ponto. Só isso. O que não é crime, você defende o que você quer defender. Até porque chamar um treinador de burro, na minha opinião, é injúria, calúnia e difamação, que também é um crime. Mas enfim, né? Não vou entrar aqui na tipificação. Só digo que assim, você quer defender certas coisas, então que seja coerente. Que seja coerente, só isso. Porque é o que eu falei, a gente ouve muita coisa a gente entende, muita coisa a gente respeita, mas tem coisas que eu falo assim, a coerência seletiva, esse que é a coerência seletiva, para mim é o pior. Para mim é pior, porque por um lado você alimenta o que há de melhor, e por outro, para mim, me parece que se faz de. Se faz de. Não sei nem qual que é a palavra, né? Não sei qual que é a palavra. O final é que fica uma hipocrisia, né? Para algumas coisas, é, a sua leitura seletiva, ela. Ok, ótimo. Para outras, não. Enfim, né, gente? Eu só queria terminar. E aqui, não, nada contra o torcedor, hein? Nada contra o torcedor. Eu falei, o que tem que criticar, a gente critica. A manifestação do torcedor eu acho legítima, desde que não haja violência. Como eu falei, talvez chamar de burro talvez seja demais, já beire um pouco para violência verbal, mas enfim, não vou julgar aqui. Eu só acho que assim, os formadores de opinião, os formadores de opinião, que sejam um pouco mais coerentes, alguns. E aqui eu já excluí o Roger Flores, porque ele foi lá e falou, cara, não, o Textor e o Mazuco tem que fazer alguma coisa. Não dá mais, não dá. Então assim, se você é contra, então banque, que tenha personalidade. Não fique de discursinho e depois, não é isso, não tô falando isso, veja bem, cara. Então você tá alimentando o torcedor tá pedindo a saída do treinador e depois você não tá defendendo, né? Então assim, é algo que, isso é algo que me incomoda muito. Isso é algo que me incomoda muito, porque ficam discursos com tom de hipocrisia, na minha opinião, que eu acho que isso é o que tem de pior. A violência, não preciso nem falar, mas essa hipocrisia que existe, para mim, ela é pior. Porque você fica alimentando coisas, né? Fica alimentando coisas e depois tira o seu da reta. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho parte disso. É igual o caso do Breno Lopes, né? No Palmeiras. Depois, quando ele vai lá na organizada, que absurdo, negócio intimidador, o atleta está sendo humilhado, mas você defendeu isso. Não, eu não, só estou dando a minha opinião aqui. Não, você conhece a nossa sociedade, você alimenta isso. Você alimentou isso. Então não tire o seu da reta. Eu falo, tenha personalidade. Mas eu não estou falando nada de. Então, assim, não. Tudo bem. Ali foi um plano de contingência.
Ali foram pessoas, falaram que assim, foi iniciativa do jogador. Eu acho que não. Eu não acredito nessa. Foram um grupo de pessoas que conversaram, incluindo o jogador, como é que a gente pode minimizar o estrago. Ah, cara, você vai ter que ir lá. Não, se tiver que ir lá, eu vou, então. Tem que ir lá, vamos lá. Aí depois, nossa, é humilhante, parece cena de sequestro, que não sei o quê, né? Torcida organizada isso, torcida organizada aquilo. Pô, mas na hora de falar que o cara desrespeitou a camisa, desrespeitou o torcedor, de que ele não pode fazer isso, de que foi um escândalo, de que foi um absurdo, né? Aí todo mundo defende, né? Então, assim, é aquela coisa, é aquela a visão seletiva, né? É a tal da visão seletiva, tá? É só isso, gente, ó. Peço perdão pelo longo podcast. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Eu acho que vai ficar um bom tempo o Bruno Lage. O convite que eu faço ao torcedor, é assim, poxa, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas o Textor já se mostrou ser um gestor inflexível ao apelo popular. Porque se dependesse do apelo popular, o Luiz Castro teria saído no início do ano. Então, o Bruno Lage deve permanecer. Deve permanecer. Então, já que não tem escolha, para o torcedor isso, eu acredito no trabalho dele. Mas para o torcedor, já que não tem escolha, já que não tem outro, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Vamos contigo até o fim. Né? Já que não tem o que fazer, é tu mesmo. Né? Encerro por hoje. Você que nos acompanha até aqui, fica o meu profundo agradecimento. Eu peço para deixar uma moral. Terça-feira, agenda do dia? Bom, vamos ter Sul-Americana, vamos ter Fortaleza e Corinthians. A gente vai acompanhar o jogo e amanhã nós estamos de volta para falar aí do finalista da Sul-Americana, tá? Muito obrigado. Ótima terça-feira de jogo para vocês. Encerro por hoje. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.